Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 12 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 22 minutos, no Brasil, 15 e 22. A BTC está desenhando aqui o que parece ser uma figura triangular ascendente. A gente, para manter essa figura triangular vigente, vamos colocar assim, a gente não pode perder o fundo de 30 do 6, que está em 18.626. E, logicamente, não podemos perder o fundo de 18 do 6, em 17.622. Os fundos devem permanecer ascendentes aqui na aresta inferior e na aresta superior a gente tem que permanecer com essa figura flat. Na projeção, apesar dessa queda aqui, as linhas agora ficaram flat. Vamos ver aqui a linha inferior começou a iniciar aqui um paralelismo em relação à linha superior. Essa figura triangular é uma típica figura de um triângulo ascendente, como apontado pela academia. Então vamos ver quando que isso aqui deve se desdobrar numa pernada ascendente. É lógico que toda figura triangular pode explodir para cima ou para baixo, mas dada o desenho que permanece vigente até o presente momento, é bem provável que a explosão redunde numa explosão ascendente. Na nossa banda de VWAP mensal, basicamente a gente perdeu a VWAP mensal ali na altura de 20.400 e pouco, 20.500, e é provável que a gente deva dar um beijinho aqui na linha inferior aqui da nossa banda, na lower, que está ali em 19.348. É normal a BTC trabalhar dentro da banda, a VWAP mensal aqui exerceu a função de um suporte e agora na volta vai exercer a função de resistência. É natural essa movimentação. No nosso gráfico de VWAPs, basicamente a gente rompeu de baixo para cima mensal, agora a VWAP mensal sugou de novo o preço para a BTC para o patamar dela. Então agora a gente está em 18.835, é bem provável que a gente vá buscar a lower da nossa banda de VWAP. No intraday deu bons trades, dos 4 sinais ofertados hoje, 3 já fecharam, só falta agora fechar o último sinal. É bem provável que... Agora eu estou no gráfico aqui da XTZ, mas vamos voltar para a BTC. Vocês vejam que a gente bateu na lower, voltamos para VWAP rapidamente, ameaçamos bater na upper, voltamos para VWAP. Enfim, quem assina a sala de sinais já teve dos 3 sinais ofertados, dos 4 ofertados, 3 fechados com lucro, só falta mais um que está quase fechando. Enfim, gente, tem muita coisa acontecendo. Na seara dos fatos, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, anunciou que vai realizar um evento tecnológico no qual um dos eixos temáticos vai girar em torno de NFTs, metaversos, CBDCs, que são as Coin Bank Digital Currency, que vai ser o real digital, o dólar digital, o euro digital emitido pelos respectivos bancos centrais. Não vai ser uma stablecoin, vai ser dólar de verdade rodando em blockchain, real de verdade rodando na blockchain do Banco Central. Então essa realidade já está se impondo, isso é só questão de tempo. Quando a gente analisar um DeFi scanner como o Messari, por exemplo, a gente vai perceber que o market cap das CBDCs vão disputar aqui com o market cap das altcoins, ou seja, o nível de liquidez nas pools de DeFi vai explodir e é bem provável que isso turbine a migração da BTC em direção a $1 milhão. E o trader bilionário Arthur Hayes, o cofundador da BitMEX, avisou que a perda do euro, da paridade com o dólar, hoje o euro chegou a operar abaixo de $1, só o início do colapso do sistema financeiro baseado na moeda norte-americana, tal qual nós conhecemos. O Arthur Hayes, ele avisa que essa movimentação faz parte de todo um reset financeiro internacional acelerado pela guerra do Putin, e a União Europeia agora vai viver um momento dramático, principalmente a Europa anglo-saxônica, porque alguns analistas e o próprio sistema bancário europeu está prognosticando uma mega pressão inflacionária se o Vladimir Putin, daqui a 9 dias, não religar o gasoduto Nord Stream 1. Os mercados planejam cenários
apocalípticos se a Rússia desligar efetivamente o gás. Gente, a grande pergunta que se faz hoje, não só entre analistas, os próprios reguladores financeiros, funcionários do Banco Central Europeu, é exatamente o que o Vladimir Putin faria com todo esse gás natural sonegado do Nord Stream 1. Eu avisei aqui no canal que esse imbróglio geopolítico startado pelo Putin poderia redundar em sérios benefícios para o mundo cripto. Imaginem vocês que o transporte naval de gás natural não é algo tão simples. Os berços de atracamento devem ser capazes de liquefazer o gás para entrar no transporte naval, e o berço de atracamento no destino tem que ser capaz de regasificar o gás para entrar de volta nas tubulações. Ou seja, é uma operação complexa, não é como exportar petróleo via naval. O gás natural tem um custo alto embutido no transporte via naval. Então, todo esse gás natural, imaginem vocês que se o Vladimir Putin resolve anunciar que esse gás natural vai ser convertido em BTC, imaginem a explosão de liquidez dentro da rede BTC. Mas isso é só uma especulação da minha cabeça. Mas eu não descarto totalmente um cenário desse. Mas enfim, aqui na Zero Hedge tem uma reportagem muito interessante dando conta de que um relatório da Agência Internacional de Energia, com base em dados fornecidos pela OPEP, alertam que vem a maior pressão inflacionária da história em termos de energia no Ocidente. Gente, não subestimem esse presentinho, essa cortesia do Vladimir Putin, que manteve o fornecimento de gás natural para a Europa desde que a OTAN passou a fazer aportes não só financeiros, mas também militares em favor da Ucrânia. Agora não seria de nada fora, nada que fugisse de uma normalidade, entre aspas, o Vladimir Putin fechar definitivamente o Nord Stream 1, porque vocês hão de convir que guerra é guerra. E vocês até podem não estar interessados numa guerra, mas a guerra está bem interessada em vocês. Já diria Trotsky, eu nem sou marxista. Mas enfim, esse analista da Agência Internacional de Energia disse que podemos nem ter visto pior ainda. Ou seja, tem um cenário literalmente apocalíptico. E alguns analistas agora estão dando conta de que a menor das preocupações da zona do euro e dos Estados Unidos da América vai ser a inflação, porque ela vai ser um novo normal, ela vai explodir e não tem quem segure isso. O Goldman Sachs e o JP Morgan estão prevendo que se o gasoduto não for reaberto pelo Vladimir Putin daqui a 9 dias, o que vai acontecer é o preço do barril de petróleo explodir para algo em torno de $300. E enquanto eu vos falo, o Joe Biden pegou um avião e está se encaminhando para a Arábia Saudita. O mesmo Biden que durante a campanha, ele e a sua vice-presidente, a Kamala Harris, acusaram o príncipe herdeiro saudita de terem assassinado um jornalista dentro de um consulado saudita em território turco, o Jamal Khashoggi. O príncipe herdeiro saudita até hoje não teria perdoado o Joe Biden e a sua vice-presidente. E agora o Joe Biden está se dirigindo à Arábia Saudita para provavelmente beijar os pés do Mohammed bin Salman e suplicar para que o mesmo volte a produzir, aumente a produção de petróleo. Só que parece que há um movimento orquestrado entre o MBS, o Mohammed bin Salman, e o Putin. O Joe Biden viajando agora, Joe Biden está viajando para a Arábia Saudita esta semana para suplicar pelo aumento da oferta global de petróleo. Hoje a Arábia Saudita está produzindo 11 milhões de barris dia. É sabido que eles têm capacidade para potenciais 15 milhões de barris dia. Mas o fato é que o Mohammed bin Salman, desde que começou esse imbróglio Rússia e Ucrânia, o fato é que ele tem pendido para o lado do Vladimir Putin. E agora ele já até ponderou a possibilidade de aceitar yuan em contrapartida ao fornecimento de óleo. Ou seja, gente, a gente morre e não vê tudo. No auge dessa crise, quando o petróleo passou rápido de $100,
O Mohammed bin Salman deixou o Joe Biden 40 minutos pendurado no telefone e não atendeu a ligação dele. Agora o Joe Biden pega um voo para supostamente beijar os pés do Mohammed bin Salman, suplicando pelo aumento da produção. É bem provável que o Mohammed bin Salman dê de ombros ou faça ouvido moco, não responda com atitude essa visita no mínimo humilhante de um mandatário norte-americano, e é a primeira vez que os Estados Unidos se veem numa mega crise energética sem interlocução entre a Casa Branca e a Arábia Saudita, justamente pela tresloucada campanha de Joe Biden e Kamala Harris. Eu particularmente não sei aonde os americanos estavam com a cabeça quando eles elegeram Joe Biden, mas enfim, são atitudes tresloucadas em série que agora colocam o mundo numa situação no mínimo bizarra. E gente, não subestimem essa crise de referência de valores, porque desde que eu cheguei na Europa, eu nunca pensei em presenciar uma inflação bizarra como é que está acontecendo na Europa hoje. Quando eu cheguei na Europa, 1 litro de Coca Zero custava 82 cents de euro, 82 ou 85. Hoje 1 litro de Coca Zero custa quase 2 euros. Ou seja, é uma situação absolutamente inimaginável. As pessoas incrédulas aqui na Europa com toda essa latinização da economia europeia. E agora a gente se vê diante de um cenário no mínimo apocalíptico. Imaginem só que o Kremlin muito provavelmente não vai reabrir o gasoduto. O que o Vladimir Putin poderia fazer com todo esse gás sonegado do Nord Stream 1? Fica essa ponderação para vocês refletirem. Imagine se ele resolve transformar todo esse gás natural converter em mineração de BTC. A liquidez na rede ia explodir e o nosso pump espasmódico em direção a $1 milhão seria ligeiramente antecipado, vamos colocar assim, já que a conversão de commodities energéticas em BTC, aumentando o hash rate da rede, tem o condão sim de aumentar a cotação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou fazer outro porque tem muita gente que não consegue entender essa correlação. Mas enfim, fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.